O vice Travíria morreu sem deixar filhos. E como é que ele morreu? Eu pesquisei em tudo quanto é lugar. Enquanto o irmão dele morre numa batalha por um Gandharva, um negócio assim, o vice Travíria assim, é como se ele tivesse tido uma gripe e morreu. Eu não encontrei referências. Diz que ele morreu assim de doença. Era fraquinho, morreu. Se não me engano, ele passou 6 anos casado. Também não achei muito essa informação. E não sei nem se esses 6 anos foram assim, de virar criança e tentar virar adulto. Não sei se ele chegou até a consumir o casamento com as duas esposas dele. O fato é que o rei Santanu e a rainha Satyavati queria tanto um descendente dela. Ela tem 2 filhos homens e os 2 filhos homens morrem. Parece até castigo. E aí, o que ela faz agora é de um negócio que eu acho de uma cara de pau, uma coisa imensa. A gente vai ver na frente, a rainha Satyavati também não era uma coisinha fofa de pessoa. Depois de tudo que o Bhishma fez pelo trono, de cuidar dos sobrinhos e antes disso de fazer até voto de celibato para que o pai dele e a rainha Satyavati pudessem ter seus descendentes e que ele não ficasse no caminho, apesar de ele ser tão preparado para o trono, a rainha Satyavati vira para ele e pede para que ele faça filhos nas cunhadas para continuar a linhagem. E aí o que acontece? O Bhishma se recusa. Essa cena eu até imagino o ódio que a pessoa deve ficar. Depois de tudo isso, receber esse pedido. Ele fala, não vou fazer. Você acha que voto de Brahmacharya é brincadeira, é bagunça? Quando é útil, você vira Brahmacharya. Quando deixa de ser útil, você não é mais. Ele falou, não vou desfazer meus votos. Aí ele fala assim para ela, você não teve um filho? Não sei como ele sabe dessa fofoca, mas ele fala assim, você não teve um filho lá com o sábio Parashara no rio, antes de casar, e ele levou esse filho com ele e tal? Pede para esse filho fazer filho para você então, aí você continua a linhagem. Aí ela acha uma boa ideia e ela chama o filho dela, o sábio Vyasa, o autor do próprio Mahabharata, e explica a situação dela, né, do reino, que não tem como conseguir um descendente, que ela precisa de filhos, de continuar a linhagem, e o Vyasa concorda em fazer filhos, mas ele adverte, ele fala assim, olha, essas moças devem ser avisadas sobre a minha feiura e o meu mau cheiro. Além da feiura e do mau cheiro, o texto também fala que ele tinha o cabelo avermelhado, ele era peludo e ele era muito magro e tinha a pele curtida. Porque nós estamos aqui num palácio falando de família real e o Vyasa era um sábio renunciado que vivia nas florestas. Ele dormia no chão, ele recebia o sol na moleira o dia inteiro, por isso cabelo vermelho, ele comia folhas ou que oferecessem para ele. Então, assim, ele não é uma pessoa fofinha, bonita, porque ele dedica a vida dele a austeridades, a outras coisas. Então, não há beleza que resista a esse estilo de vida que ele tem. E ele diz para a rainha Satyavati, avise essas moças. Aí, o que a rainha Satyavati faz? Ela chega para a primeira esposa, a Ambika, e ressalta da importância do papel dela para a manutenção da linhagem, etc. E para continuar a linhagem, ela teria que ter um filho. E o cunhado dela estaria vindo à noite para dormir com ela, que ela estivesse preparada, que ela cumprisse o seu dever. Só que o único cunhado que a Ambika conhecia era o Bhima, que é um gato, que é gentil, que é versado, que é isso, que é o melhor guerreiro, que é tudo. Então, que coisa chata dormir com um homem cheio de qualidades desse. Então, a Ambika estava lá, toda preparada na cama, esperando o cunhado dela, e quem aparece é o Vyasa, horroroso, fedido, peludo, ossudo. E aí ela não sabe quem é aquela pessoa, mas ela entende que aquele é o dever dela. E aí o que ela faz? Ela fecha os olhos e vai. Ela
deixa o Vyasa fazer as coisas com ela. Então, o Vyasa dorme com ela e depois que ele sai, a Satyavati pergunta assim: então, como é que foi? Tudo certo? Fertilizou a menina e tal? Aí ele fala assim: sim, nesse instante ela está grávida de um menino. Ele terá força de centenas de elefantes. Ele é um homem de grande fortuna, coragem e sabedoria. Ele é um buscador da verdade, mas pela falta da mãe dele, quando eu cheguei lá, ele vai nascer completamente cego, porque ela fechou os olhos. Aí a rainha Satyavati fala: não, mas assim não pode ser, né? Assim, um rei cego não dá, não pode, não vai poder assumir. Aí ela fala assim: agora você vai dormir com a outra, a irmã, a Ambalika. A Ambalika. Só que aí as irmãs se conversaram. E ela fala assim: escuta, o tal do cunhado que você vai dormir não é o bonitão do Bhishma. Eu achei que era o Bhishma, não estava preparada, chegou aquele homem feio e fedorento, eu não aguentei, eu fechei os olhos, agora estou aqui grávida de um cego, você toma cuidado, minha irmã, você não pode ficar de olho fechado, olha o que você vai fazer. Outro homem, se prepara. Então ela já estava mais psicologicamente preparada para dormir com um homem que não era assim tão bonito, etc. Mas você veja, mesmo ela tendo sido avisada e preparada pela irmã, quando ela estava lá no leito nupcial e chegou o Vyasa, ela viu aquele homem chegar e ela ficou pálida. Ela sentiu aquilo lá, aquela sensação de ter que dormir com um homem daqueles e ficou pálida, mas ela não falou nada, ela não se recusou, ela não fechou os olhos. Aí o Vyasa fez o que tinha de fazer. Na saída, Satyavati falou assim: então, tudo certo, essa engravidou, vai dar certo, não fechou os olhos. E aí o Vyasa falou: sim, ela está grávida. E o filho dela se chamará, o filho dela terá boas marcas, um bom mapa astral, etc. E ele se chamará Pandu, porque ele será pálido, porque pela atitude da mãe dele ao me receber. E agora eu tenho que dar uma versão aqui que eu vi, porque eu sempre li essa história e eu não vi mal nenhum do Pandu ser pálido. Tem gente que é pálida, é até bonitinha. Só que eu estava pesquisando nos blogs e eu caí num blog indiano. E esse blog indiano fazia referência a que o fato dessas duas crianças terem nascido com deformidades. Foi esse o termo que eles usaram. Achei um termo bastante forte. Então eu tenho a impressão de que quando diz pálido, é um pouco mais do que pálido. Eu acredito que o Pandu tenha nascido com falta de melanina mesmo. Talvez o Pandu tivesse um vitiligo, talvez o Pandu tivesse um albinismo, alguma coisa mais forte do que ser simplesmente pálido, tá? Então, aí, por via das dúvidas, porque a Satyavati já tinha tido 2 filhos, os 2 filhos morreram, ela decidiu pedir para o Vyasa fazer mais um sacrifíciozinho, dormir mais uma vezinha. Então ela pega uma servente, uma daquelas, são várias categorias de empregados, né? Tem umas que elas ficavam lá mais na corte, embelezavam, ajudavam as princesas e tal. Então ela pega uma dessas, que era muito bonita, arruma ela, perfuma, etc. e manda ela ir lá dormir com Vyasa. E aqui tem outra coisa que eu acho uma versão meio preconceituosa, uma maneira de ver, que essa servente, quando ela recebe o Vyasa, ela não tem essa reação das outras. Ela acha tudo muito normal e diz que, inclusive, ela percebe atributos interessantes no Vyasa. E ela dorme com ele com o maior prazer. Diz que eles têm uma noite daquelas que o Vyasa desfrutou muito, ela desfrutou muito, ele adorou. Então, no final daquela noite,
ele falou assim para ela: em primeiro lugar, você não é mais servente, você vai ser a mãe de um Bharata, e o filho que você carrega na barriga, ele vai ser correto, ele vai ser famoso pela sua sabedoria, ele vai ser livre de desejos e de raiva. Então, ela tem o filho, o único que não nasce com deformidade, um filho cheio de qualidades, cheio de sabedoria. E esse filho dela nada mais, nada menos é do que a encarnação de Yamaraj, Yama, o deus da morte, que é famoso por ser um dos maiores representantes do Dharma. Ele às vezes é confundido com Dharma, o deus Dharma. Existe um deus chamado Dharma e existe Yama, que é um grande representante do Dharma. E como eu disse no início da história, vários personagens aqui, eles são duplos de outros deuses. Eles são uma manifestação, como se fosse um pedaço do deus, um pedaço de Indra, um pedaço de Krishna e etc. E Yama é o único que esta encarnação é realmente a encarnação de Yama. Essa criança aqui que nasce, o terceiro filho, Vidura. Então, isso é dito mais no final do livro, mas no próximo episódio eu vou contar por que Yama desceu à Terra, por que Yama realmente encarnou, e essa encarnação de Vidura não é uma reles manifestação de Yama. Yama, deus do Nakshatra Bharani, um dos deuses que eu mais gosto do hinduísmo. Até mais.